E eis a seguinte pergunta: a Bíblia realmente é um livro machista? Um livro que estimula o ódio contra a mulher? Que é um reflexo de uma sociedade extravagante que pregava a inferioridade do gênero feminino? Bom, alguns críticos, feministas, ateus, argumentam que um texto escrito por Paulo para a igreja de Éfeso, capítulo 5, versículo 22 ao 25, diz que a mulher deve se submeter ao seu marido, numa condição de casamento. E Paulo também vai estabelecer uma função ao marido, que o marido devesse amar sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Para entender bem se a Bíblia realmente prega o machismo, precisaremos entender a definição da palavra submissão dentro da Bíblia, porque submissão nem sempre requer o sentido de obediência. E também temos que entender a palavra autoridade empregada ao homem sobre a mulher, já que o homem, como diz Paulo, é o cabeça da mulher. Então precisamos entender. Então fica comigo nesse vídeo até o final, para que você não tenha nenhuma visão equivocada. Mas primeiro precisamos entender qual o contexto histórico da qual Paulo está falando. Os tempos bíblicos, tanto do Antigo Testamento como do Novo, eram absolutamente masculinos. Tempo difícil para se nascer mulher. O mundo helênico do apóstolo Paulo não guardava sequer o mínimo apreço pelo gênero feminino. Para Aristóteles, um grande filósofo, ele dizia que a mulher é um homem mal feito e que a sua única finalidade de existência é a procriação e cuidar do lar e de seus filhos. Já para Platão e Sócrates, eles costumavam dizer um ditado popular, a qual encorajava os homens da época a agradecerem 3 coisas ao destino. Primeiro, por terem nascido humano e não animal. Segundo, por terem nascido homem e não mulher. E terceiro, por ter nascido grego e não bárbaro. Para Tertuliano, primeiro autor cristão e considerado por alguns pai da igreja, ele dizia que a mulher era o portão da entrada do inferno, a primeira que desertou a lei divina. Então, alguns personagens nas histórias, tanto do cristianismo como da filosofia, sempre destacaram a inferioridade da mulher dentro da sociedade. Sempre alegavam que ela não tinha capacidade, nem física e nem intelectual. Mas por outro lado, o apóstolo Paulo é um injustiçado, porque ele também esteve à frente do seu tempo, pregando contra o machismo. Até porque escrever que o marido devesse amar a sua esposa de tal maneira como Cristo amou a sua igreja, não é algo que se diga em uma sociedade totalmente machista, a qual não consideravam as suas esposas como uma prioridade. Paulo estava à frente do seu tempo, porque na verdade, homem e mulher são a imagem de Deus, conforme em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Ou seja, não é exclusividade do homem ser a imagem de Deus, pois ambos os gêneros são a imagem de Deus, todos feitos em pé de igualdade. Para entendermos melhor esse assunto, gostaria de destacar 3 tipos de submissão que existem dentro da Bíblia. Primeiro é a submissão suprema à autoridade de Deus, que está escrita no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7. A segunda é a submissão entre todos os irmãos, que está escrito em Efésios, capítulo 5, versículo 21. E a terceira é a submissão às autoridades do país, das cidades, da justiça, que está escrita em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 3. Ou seja, existem 3 tipos de submissão. E a submissão dentro do casamento não parte apenas da mulher, mas também do marido. Até porque liderar também implica em submeter às suas vontades pelo bem da outra pessoa. Liderar significa se sujeitar às outras pessoas. Porque um bom líder não é aquele que tem uma autoridade acima de qualquer outra, mas é aquele que sabe, ao mesmo tempo, abdicar de seus desejos em prol do bem da outra pessoa, em prol do seu grupo
e em prol da sua família e pelo bem-estar. É aquele que é compreensível a entender as diferentes situações da vida e entender também a sua esposa, porque amar também é abrir mão da sua autoridade. Em outras palavras, se compete ao marido a liderança e a autoridade, que ele lembre-se também de que ele é o cabeça. Só que uma cabeça não funciona sem corpo, já que a esposa é o corpo. Então, a relação é uma questão de independência um do outro. O marido depende da esposa, assim como a esposa depende do marido. E eu não estou falando em questões e condições sociais. Eu estou falando em maturidade, em apoio emocional, em trabalho conjunto, porque Adão e Eva formavam um casal. Eram colaboradores um do outro. Liderar significa submeter-se, até porque o marido não deve liderar sem amor, porque sem amor há um relacionamento abusivo. E não é esta maneira que a Bíblia prega que deve funcionar as duas funções. Mas a Bíblia prega um modo prático, a qual o relacionamento vai, ao mesmo tempo, ficar impulsionado de uma maneira em amor e com a paz que Deus excede o entendimento. E esta questão de submissão está apenas restrita dentro do casamento. As mulheres não são obrigadas a submeter a todos os homens e nem estão restritas a assumirem cargos de autoridade pública, privada. Não, as mulheres não estão restritas. Mulheres podem também se tornar em autoridades. Inclusive, alguns cargos foram impostos a algumas mulheres que foram usadas por Deus dentro da Bíblia, como é o caso da Febe, que foi pronunciada na carta aos Romanos por Paulo, na qual ela diaconisa, como é o caso também da Débora, lá no livro de Juízes, na qual ela é a profetisa. Então, a Bíblia não tem nenhum impedimento do que as mulheres podem se tornar, até porque o que quer dizer a Bíblia não reflete na capacidade da mulher, porque as mulheres podem ser tão inteligentes quanto os homens. O que a Bíblia está querendo dizer é uma questão de identidade, funções diferentes para gêneros diferentes. Já para Jesus, o modo como ele tratava e enxergava as mulheres em sociedade mostrava o quanto ele discordava do tratamento opressor dos judeus para com as mulheres da sua época. Uma prova disso está escrita em um Evangelho de João, capítulo 4, do versículo 7 em diante, na qual Jesus vai conhecer uma mulher samaritana que está tirando água do poço, e ele vai pedir água. Mas ao mesmo tempo, os judeus admitem que estar sozinho com uma mulher em via pública é especialmente escandaloso, algo que Jesus não se importou com isso e nem ficou de preconceito. Outra ocasião em que Jesus deixa os homens da sua época incomodados com a forma que ele tratava as mulheres é em Mateus, capítulo 9, versículo 22, na qual vai dizer que havia uma mulher que sofria há 12 anos de um fluxo de sangue, uma doença impura, a qual as mulheres que sofriam disso não poderiam estar em via pública, junto com as outras pessoas, deveriam ser mantidas separadas. E ao mesmo tempo ela usou da coragem, correu até alcançar Jesus e tocou em suas vestes. E Jesus vai dirigir a palavra para essa mulher dizendo que ela tem coragem e que a fé dela a salvou. A lei mosaica, ela é bem severa, a um ponto de dizer que essa mulher não poderia nem tocar em outras pessoas, mas ela tocou em Jesus. Mas outra ocasião é em Mateus capítulo 28, onde Jesus aparece depois de 3 dias, ressuscitado. E para quem? Para Maria Madalena. Ele poderia ter aparecido para André, Pedro, Tiago. Não, mas ele resolveu aparecer para as mulheres, mostrando assim que as mulheres tinham um papel
muito importante dentro do reino de Deus, assim como ainda hoje, nos dias atuais, tem. Ou seja, o objetivo desse vídeo é mostrar que a submissão nem sempre está relacionada, vinculada com a obediência e ao mesmo tempo, como muitos interpretam, como um relacionamento abusivo. Mas o relacionamento que Jesus Cristo oferece é um relacionamento eficaz, que vai promover o crescimento do casal em todas as áreas da vida. Então, por meio desse vídeo, quero ressaltar que a Bíblia é a única forma e a única ferramenta que nós devemos seguir. Você concordando ou não, não vai mudar o fato dela estar escrita e o fato dela ser inspirada por Deus. Então, esta é a mensagem que eu gostaria de trazer nesse vídeo sobre as mulheres, o quanto elas são importantes para a nossa sociedade e quais são os papéis dentro de um casamento, como ele deve funcionar, quais são os mecanismos. Então, você, se ficou com alguma dúvida, pergunte aqui no chat, que eu tentarei de forma possível tentar solucionar e responder de forma objetiva. Pois esse é o nosso vídeo e que todos fiquem com a paz do Senhor. Amém.